Eu sou Rita Chaves, sou professora de Literaturas Africanas de Língua Portuguesa da Universidade de São Paulo e estou hoje aqui a convite da editora Capulana para conversar com o escritor Pepe Tela. Eu quero dizer da minha alegria de estar aqui, estou entendendo esse momento como um privilégio, não é? Porque é a oportunidade de sair desse monotema que estamos todos vivendo, e falar um pouco de literatura, e falar um pouco de livros, e conversar com o escritor. Eu penso que tudo isso é muito importante nesse momento, mas o próprio Pepe Tela me conduziu de novo ao mundo da pandemia, né? Eu digo isso porque fui reler O Quase Fim do Mundo, e de fato nós estamos vivendo uma atmosfera, não sei nem se de quase, né, mas uma atmosfera de fim de mundo. Quer dizer, esse clima apocalíptico me levou a escolher começar a conversa sobre o livro e sobre o momento presente. Na entrevista que o escritor João Paulo Borges Coelho concedeu ao professor Nazi da UFRJ, o João Paulo fala numa espécie de manto que cobre todo o planeta nesse momento, mas que esse manto, na realidade, acaba por revelar também as diferenças, não é? e a força das desigualdades que a tal globalização só acentuou. Eu queria ouvir o Pepe Tela um pouco sobre isso agora, né? Como é que um escritor sempre muito atento àquilo que se passa no mundo, não só, não é, no seu país, não só no seu continente, mas aquilo que se passa no mundo, como é que ele está vendo esse momento bastante dramático que nós estamos vivendo, especialmente dramáticos para os brasileiros, porque além da pandemia, né, digamos, sanitária, nós estamos vivendo um momento de grande desgoverno, e eu queria, portanto, ouvir o que o Pepe Tela, escritor atento ao que se passa no mundo, está vendo e como é que essa experiência está sendo vivida, num espaço específico, como é que está sendo vivida em Luanda, uma cidade angolana, em Angola, um país africano. Bem, claro que todos nós estamos seguindo, né, o que se vai passando no mundo, e o que eu penso é que não penso nada. Quer dizer, não sou capaz de encontrar uma vivência parecida com essa que neste momento nós estamos a viver. É claro que já houve muitas vezes na história da literatura, e particularmente o cinema tem apresentado muito esse tipo de coisas, de acontecimentos incríveis de destruição, a vida para, quase tudo para, etc. Mas este é complicado porque há um inimigo aí à solta, né? E nós não o vemos. É muito mais fácil quando você vê o inimigo, tem que o confrontar, mas sabe onde ele está, sabe o que é e, digamos, rapidamente tem a obrigação de saber como o combater, mesmo se está em grande desvantagem, pronto. E aí perde. Mas neste caso uma pessoa não sabe o que é que vai fazer. E outra coisa que é extraordinária, realmente é a globalização que o permite, é que nunca deve ter havido na história tantas teorias sobre qualquer coisa como agora. Cada dia aparece uma teoria nova. E o grande problema é que há muita gente que nos está governando, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, parece que de vez em quando pega numa das teorias e cria uma política com base nessa teoria de que não sabe nada. No fundo, não sabe.
né? Não pode comprovar, nem sabe de onde é que veio. Por vezes dá a ideia que há governantes que acordam de um pesadelo qualquer e dizem, já sei, telefonam para o seu staff e dizem, é preciso fazer isto assim, assim. Bom, e faz o contrário de tudo o que estava a fazer antes. Que é uma desincronização no mundo que é extraordinária. É um caso novo, porque havia dois poderes ou três poderes que se defrontavam. Antes era até a escala muito reduzida, nem sequer a nível de um continente era, né, que havia esse tipo de confrontações, mas a partir de uma certa altura em que os continentes ficaram ligados, havia uma potência, do outro lado havia outra potência, e havia influências. Neste momento, não há esse tipo de raciocínio que se tem que fazer ao analisar o que é que se opõe a quê. Ninguém sabe. Quer dizer, opomos-nos todos uns aos outros, estamos todos cada vez mais individualizados, mais fechados, mais com medo do que está fora, que pode bater à porta, né? Portanto, permite todos os egoísmos, todos os jogos baixos, não é? Como mandar 20 aviões buscar os medicamentos que podiam ser distribuídos por muitos países, não, mas é tudo para aquele que tem os 20 aviões disponíveis imediatamente, coisa assim no género. Não é? Quer dizer, esse tipo de egoísmo fatal na humanidade hoje está muito mais exacerbado. E também outra coisa, o outro é diferente, o outro é inimigo, então vamos procurar justificativas. Nós temos que justificar porque é que consideramos o outro inimigo. Nós estamos a considerar lá o bicharoco, lá que tem um nome bonito, eu gosto desse nome, coronavírus, é um nome bonito, é interessante. E em francês também fica muito engraçado o coronavírus. Quer dizer, bom, mas então esse inimigo, não é? Não nos aparece na forma realmente de um bicho qualquer, de um bicharoco. Não, aparece-nos na forma de alguma potência que nos está ameaçando. Né? Ou porque foi ela que criou. Todos os cientistas dizem que não houve criação. Não é? Se houve criação foi de algum Deus, por parte de algum Deus. Os que não acreditam em nenhum Deus dizem bem, foi o Deus natureza, não é? Foi a natureza, mas aparecem justificativas e aparece sempre o inimigo. O inimigo já não é a doença, mas é quem criou a doença. Não é? Isso dá muito jeito para os políticos, é preciso ter sempre um inimigo para apresentar, depois como desculpa para qualquer coisa. Bem, e nós estamos neste ambiente absolutamente esquizofrénico, não é? Em que, sei lá, se é um casal, que é o meu caso, um casal, ao momento dado, se eu tenho que lutar, vou lutar contra quem? Contra a minha mulher? Vou encontrar um inimigo aonde? É preciso, portanto, manter a cabeça sempre muito, muito, muito fria e considerar que, bem, isso é só um aviso. No fundo, ainda é um aviso. Ainda é o quasezinho fim do mundo. Ainda é o quasezinho fim do mundo. Porque ainda haverá coisas piores com que a humanidade se vai confrontar mais cedo ou mais tarde. Agora, eu vejo que há países, há povos com culturas, talvez com culturas que se adaptam mais facilmente a situações deste género, né, e que aceitam sacrifício imediato para um bem futuro. Particularmente nesse aspecto, acho que há países que têm dado lições, né? Por vezes não são grandes países, mas têm
dado esse tipo de lições de manter a calma, não perder a cabeça, não considerar o outro como o inimigo, né? Mas procurar digamos, uma cooperação que possa resolver realmente o problema. Bom, e depois há os outros que aproveitam, né? As grandes potências normalmente só estão sempre aí para tentar aproveitar. É clássico. Isso é clássico. Quer dizer, essa capacidade que o homem tem de criar impérios, querer criar impérios, ou seguir impérios, ou deixar-se subjugar por impérios, no fundo é toda a história da humanidade. Né? Nós aqui andamos um bocado às cegas. Temos poucos casos, mas a pergunta que se faz é, neste momento acho que são 45 os casos conhecidos. A pergunta que se faz é, será que são mesmo só esses? Esses são os que nós conhecemos, né? E então, claro que, isto já falando mais a segunda parte da sua pergunta, né? Angola, como é que é? Aqui há logo imediatamente tendência a dizer, não, são poucos casos porque nós somos fortes, nós somos especiais, nós temos Nzambi do nosso lado, né? Que é um dos deuses, o mais importante, e é tão importante que até dorme sempre, fica sempre dormindo, não faz mais nada, não se mete connosco, dorme. É ótimo, é um belo Deus. Mas nós temos essa sorte de ter Zambi, portanto, há muito poucos casos, e os casos é de gente que não seguiu bem as regras, né? Porque nós seguimos as regras. É claro que ninguém segue as regras. Basta ver na televisão as ruas cheias de gente, né? Os bairros como antes, está tudo igual, não há grandes mudanças, né? Houve dos primeiros 15 dias, sim, porque aqui o estado de emergência, que nós chamamos de lockdown, é de 15 em 15 dias. Né? Nos primeiros 15 dias, sim, houve bastante menos movimento nas ruas, poucos carros, poucas pessoas, etc. Agora são dias normais, absolutamente normais. Quer dizer, há sim umas pessoas que, ou porque já têm mais idade, sabem que têm maior risco, que ficam em casa, de resto. Está tudo na rua. Mas, claro, há poucos casos e, portanto, é porque realmente não é preciso nada para esse confinamento, desconfinamento. Não, isso será mais para os outros. Há muita, nesse aspecto, há muita irresponsabilidade que vem também de uma certa falta de informação, ou uma parte da população não consegue perceber a informação que se dá. E aí já é, digamos, alguma culpa até de quem devia explicar melhor as coisas e melhor as regras, não é? Não usar palavras muito difíceis, porque a população nem sempre domina suficientemente bem uma língua para perceber, por exemplo, confinamento, ou distanciação, ou distanciamento, já nem sei como é que se diz, problema de acordo ortográfico. Se é distanciamento social, o que é que isso significa? Né? Aliás, eu fiz uma proposta que qualquer responsável que falasse em distanciamento social dissesse que quer dizer cada pessoa a 2 metros. Né? Explicar assim, porque assim toda a gente percebe. Talvez os 2 metros não sejam exatamente 2 metros, mas percebe que é preciso manter uma certa distância, não ficar todos agarrados. Mas, portanto, acho que há pessoas que têm muito medo. Têm um medo, pronto, diria quase que o medo que vem de séculos e séculos, né, de problemas de precariedade de toda a ordem,
em que de repente pode cair o céu na cabeça, né, das pessoas. Isso vem da própria história, pessoas têm medo por causa disso. E há os outros, a maior parte pelo menos os citadinos, né, que digamos, é demasiado confiante, né? É demasiado confiante, é exatamente o contrário, e então quer mostrar que não tem medo nenhum, quer mostrar que é um super-homem e desafia, né? Desafia a sorte. Bom, nós estamos assim nessa situação e a pessoa fica um pouco, ouve de um lado, ouve do outro, recebe notícia daqui, notícia dali e fica sempre muito desconfiado, sobretudo em relação ao que está a passar. Realmente não se sabe o que está a passar. Por um lado, nós temos a Organização Mundial da Saúde a dizer que a África vai ser o próximo alvo da doença, né? E vai ser uma desgraça completa. Primeiro falavam de 1 milhão de mortos, logo assim, em dias. Depois reduziram para 300 mil. Bom, agora já dizem que talvez 10 mil. Acho que ainda não chegamos aos 10 mil mortos, mas está perto, né? Deve estar perto disso. A África, estou falando do continente inteiro. E, portanto, o que há é esta ansiedade que as pessoas têm, que se percebe nas conversas, né? E que, assim, com mais juízo, por exemplo, como eu, né, relativizam. A melhor é relativizar tudo, no fundo, né? E agora, uma coisa é certa, é que não dá para escrever sobre isto. Bom, o Pepe Tela antecipou uma resposta a uma pergunta que eu faria, exatamente, né, porque para os estudiosos das literaturas africanas, né, e para aqueles que, não sendo estudiosos, são leitores muito atentos, há uma relação que é muito forte nas literaturas africanas de língua portuguesa de um modo geral, mas muito especialmente na literatura angolana, que é a relação entre escrita e confinamento. É uma grande parte da literatura, eu diria que a maior parte da literatura até 1975 foi produzida nos espaços de exceção, né? Foi produzida no exílio, foi produzida no maquis, foi produzida na prisão, foi produzida na clandestinidade, que são, na realidade, várias formas do exercício do confinamento. Outra afirmação do Pepe Tela, numa entrevista em 2000, eu também penso que pode ser trazida aqui para a nossa conversa. O Pepe Tela disse a um jornal brasileiro que, em guerra, o homem está sempre em situação limite, e que essa situação limite ela é inspiradora para o conhecimento dos outros homens. Então, eu sei que essa é uma guerra diferente, não é? Mas eu queria saber em que medida essa guerra, já que você antecipou sobre essa guerra, né, não é possível escrever. Eu queria que você falasse um pouco disso. Né? Por que foi possível escrever e escrever tão bem sobre outras guerras, né? E essa levaria ao silêncio. Eu penso que depende dos escritores. Haverá escritores que são capazes de escrever sobre isto, mas e há uns que estão tentando, eu sei, o que é lógico, né? Mas no meu caso não dá vontade. Eu até posso escrever neste momento, mas nunca seria sobre isto. Quando me perguntam, eu digo, não, sobre a peste, eu já li o Camus. O Albert Camus já escreveu tudo o que há a ler sobre a peste. Portanto, já não me interessa. Mas também porque realmente é uma experiência nova. Embora, sim, como disse, há situações anteriores que têm alguma relação, digamos, no fundo é sempre a confrontação do perigo, não é? A consciência do perigo,
a necessidade de fazer qualquer coisa para lá do perigo, mas realmente o problema é que o objetivo não se encontra. Antes, havia, por exemplo, uma guerra, luta-se para vencer porque se tem um objetivo, fazer qualquer coisa depois disso. Mudar uma sociedade, por exemplo, ou manter uma sociedade. Neste caso, não. Neste caso, o objetivo é ficar vivo. Não luta, esconde-se, confina-se ao máximo, né? Torna-se zero para ficar vivo. Né? Olha que absurdo, torna-se zero para ficar vivo, mas é uma boa frase. Quer dizer, e isso a mim faz-me confusão, porque realmente não... acho que continuamos e estamos nesse ambiente, no tal ambiente do egoísmo, do individualismo, bom, e cada um defende-se e defende os seus tão próximos, né, que possa... às vezes até pode não ser bem compreendido por dizer, tocou aí, não devia tocar aí, porque aí pode alguém ter tocado. Uma chamada de atenção pode até não ser bem compreendida. Mas, portanto, quer dizer, isso não me dá motivação para escrever sobre isto, realmente não dá. Bom, nunca se sabe, né? Pode ser que um dia a coisa mude, mas por enquanto acho que não. Vamos deixar um pouco o vírus, né, e todo esse pandemônio que ele nos traz e eu sugiro passar para os livros que o Pepetela lançou. Eu vou começar pelo Cão e os Caluandas. Né? Nós já conversamos bastante sobre isso, mas eu penso que nesse formato, né, também cabe chamar atenção para alguns aspectos. O Cão e os Caluandas é um livro da transição, podemos chamar assim. Né? É um livro que pega uma parte da história de Angola em que se está saindo de um estado de coisas, de grande repressão, né? E está se inaugurando uma fase nova. E o livro traz um dado muito interessante para mim, que é esse experimentar de espaços antes interditados. Eu queria que o Pepetela falasse um pouco sobre isso, porque eu penso que, de um modo geral, a crítica tem focado, né, tem dado muito destaque ao aspecto crítico da nova sociedade, né, aquilo que não está dando certo. Mas eu acho que há, ao mesmo tempo, nesse texto, né, há uma esperança meio buliçosa. Quer dizer, a cidade que aparece aí é uma cidade com alguns aspectos de degradação, né? Mas é também uma cidade que parece mais aberta àqueles habitantes que não tinham acesso a certas partes dessa mesma cidade. Eu queria que o Pepetela falasse sobre essa dupla, né, de configuração da Luanda dos anos 80. Nessa altura, sim, eu tentei, digamos, retratar em parte o que se passava na Luanda, portanto, fim dos anos 70, princípios dos anos 80, né? Realmente, alguns dos episódios foram escritos ainda nos anos 70. Portanto, depois da independência, pouco depois da independência, ainda numa fase de esperança, embora já com algumas frustrações, em que se notava já que havia pessoas que se preparavam para aproveitar as situações, mas ao mesmo tempo ainda havia muito idealismo, muitas pessoas que faziam coisas porque, digamos, porque acreditavam realmente num futuro que tem vindo a ser sempre protelado, não é? Portanto, era essa a intenção de chamar a atenção também para alguns comportamentos que
definiam, no fundo, grupos sociais quase, né? Ou subgrupos sociais, talvez, para ser mais rigoroso do ponto de vista sociológico. Mas, sim, acho que há aspectos que apontam sempre para um futuro talvez um pouco melhor. Normalmente isso, vendo agora, hoje, aquilo que eu fui escrevendo, eu acho que há uma certa constante, pelo menos em alguns livros, uma certa esperança ou nas crianças ou nos jovens. Jovens ou crianças, quer dizer, aparece sempre uma criança, né? Ou um jovem com um comportamento e com uma certa visão que nos diz, bom, no futuro nós vamos ter pessoas assim, as coisas vão ser diferentes. Há sempre esse lado, digamos, um certo lado otimista que aparece, né? Talvez seja isso. Para mim também Luanda era uma descoberta. Isso é uma coisa talvez nunca tenha sido dita. Mas eu realmente conheci Luanda em absolutamente fim, novembro de 1974. Né? Eu vivi sempre no sul, no centro-sul, né? E para ir para a Europa para continuar os estudos, passei por Luanda, no mesmo barco. Saí do barco, andei um pouco pela cidade, voltei para o barco e partimos para Lisboa. Portanto, não conheci Luanda, só vi assim de repente. Bom, portanto, não conhecia, só passei a conhecer Luanda a partir de fim de 74, portanto, princípio de 75. E, aliás, nem tive tempo de conhecer muito bem, porque realmente eu estava tão embrenhado nas diferentes lutas políticas, militares, né? Nessa altura que também não dava para conhecer muito. A descoberta de Luanda vai se fazendo depois, mais tarde, mais ou menos nessa altura em que eu escrevi esse livro, no fundo. Também há esse aspecto, não é? De situar em certos sítios, quer dizer, sítios que me atraíam, no fundo, em parte. Porque era o centro de Luanda e era o centro do universo para os calus, para os caluandas, que é a Mutamba. Era o centro do universo para eles. Bom, e portanto a mim também me atraía por causa disso. Dizia, olha, cá está o centro do universo desses caras aí. Né? Da Mutamba, bom, o mar, que é uma relação muito grande que eu tive de infância, de primeira juventude, mas depois estive um bocado afastado. Durante muitos anos estive afastado do mar, né? E, por exemplo, o regresso ao mar é em Luanda, o que se faz. Também há esse aspecto, daí algumas cenas, várias cenas muito ligadas ao mar. Às vezes até só é sugestão de mar, pescadores, por exemplo, né? Mas isso há, porque realmente é essa a fase em que comecei a apreciar as praias de Luanda, que são boas. São boas, são melhores que as praias de Benguela, devo confessar, porque a praia mais bonita de Benguela, a água é muito fria, parece a do Rio de Janeiro. Evidentemente que Luanda não é propriamente o centro, né, da sua reflexão, mas Luanda tem catalisado a atenção de muitos escritores, inclusive a sua, e tem representado um pouco essa espécie de centro de Angola, né? Quer dizer, aquilo que a Mutamba representa para os angolanos, eu acho que a cidade de Luanda tem representado para a literatura angolana. Né? Isso vem do tempo que eu gosto de chamar de contracolonial, mas ainda na contemporaneidade, com escritores, né, como José Luiz Mendonça, como Ondiak,
Para não falar, evidentemente, no Luandino, e ainda poderíamos citar o João Melo, quer dizer, Luanda continua a ocupar uma espécie de espaço fundamental, né, da reflexão sobre o país. Até mesmo o Rui Duarte, que não queria falar de Luanda, falava da Maianga. Agora, você funda, né, trabalha com uma outra cidade, uma cidade imaginária que não deixa de ser também uma espécie de centro de debate sobre o país, que é o seu grande tema, Calpe. Né? Calpe aparece em alguns textos, aparece no Quase Fim do Mundo, não aparece em Sua Excelência de Corpo Presente, mas aqui também nós temos um tratamento especial com o espaço. Né? Você cria um contexto que, não sendo especificamente angolano, fica no continente. Não é verdade? E você acabou de dizer que a esperança estaria depositada numa criança, não é, representada num jovem. Isso, de certa forma, contraria um pouco aquilo que é a estereotipia, né, do mundo africano, que é o velho como um centro de saber. Essa necessidade, né, de abalar esse estereótipo me parece muito bem representada em Sua Excelência de Corpo Presente. Quer dizer, isso foi intencional ou, né, foi mais forte que você? Há um momento dado, claro, eu não queria situar em este livro, Sua Excelência de Corpo Presente, eu não queria situar em Angola, porque queria mesmo abrir para a África, porque isto é uma história que pode acontecer em qualquer país africano. Representou aquilo que eu espero que seja uma época e que estamos no caminho, no limiar do fim dessa época, né? Uma abertura que parecia que estava acontecendo, agora já não sei também, mas parecia que estava acontecendo, né? Um fim de ciclo dos chefes todos poderosos, né? Que nos governaram ou desgovernaram durante os tempos depois da independência, né? Praticamente em todos os países africanos. É capaz de não haver nenhuma exceção. Todos tiveram, em algum momento, esse problema. Alguns já saíram dele, claramente. Podemos citar o Ghana, por exemplo, um caso de sucesso nesse aspecto. O Senegal, outro. E há mais, mas... quer dizer, em que realmente certas regras democráticas já funcionam. Embora, para que a democracia funcione realmente, é preciso também haver uma certa igualdade social, senão não é democracia. Uma democracia com muita desigualdade social não é estável. E o mundo vai descobrindo, né, constantemente isso. Mas, portanto, eu situo num sítio qualquer africano, menos situado do que o Quase Fim do Mundo. O Quase Fim do Mundo percebe-se, mais ou menos, que a ação gira, né, à volta. Portanto, Calpe está situada a algures entre o fim do Congo, não é? O princípio dos Grandes Lagos, o princípio do Quênia, o princípio da Etiópia, o princípio da Tanzânia, anda por aí, né? É nessa região onde foram descobertos tinham sido, agora já foram descobertos mais antigos, tinham sido os mais antigos restos humanos, né? Tinham sido descobertos nessa região. Agora já não, já se descobriu restos humanos mais para sul, né? Mais para sul dessa região. Mas
aí, portanto, neste livro é mais difícil de situar no continente. Mas eu pensei, a um momento dado, eu ponho sempre a capital. É para não pôr Calpe, porque realmente eu ia pôr Calpe e depois disse, não, capital, por enquanto fica só a capital, depois vamos ver. Depois vou pensar, e acabou por ficar mesmo só a capital. Mas é Calpe também. Aliás, Calpe tem essa grande vantagem, é que é sempre diferente. Cada livro é diferente. Não é? E eu devo dizer que a primeira vez que eu uso é no Monapuó, dos livros publicados. Porque eu inventei, foi num livro que nunca foi publicado, que foi, suponho que queimado, não me lembro bem se foi queimado, se foi rasgado, enfim, deitado para o lixo, de qualquer maneira, e que se passava numa corniche, usar o termo em francês, não sei como é que se diz isso em português, sequer, uma coisa sobre o mar, uma estrada sobre o mar, né? Mas com alguma altura, e, portanto, Argel tinha essa corniche, e, portanto, é aí que surge Calpe. É nesse livro que deve ter sido escrito em 65, talvez. E que era uma cidade um pouco, tocava um pouco assim a Côte d'Azur, em França, por aí, que era Mediterrâneo, no fundo, né? De um lado ou do outro. E, portanto, é assim, quando eu não quero situar, eu ponho Calpe. No Cão Escalvando só pus na introdução, né, que foi escrito, ou no fim, ele foi escrito em Calpe, mas isso para dizer que a ideia, portanto, neste livro, como também no Quase Fim do Mundo, era sair de Angola, né? Embora obviamente, com a experiência de Angola, claro. E neste livro só há um ponto que algum observador muito atento e que conheça muito bem Angola pode notar, né? Que é o nome do quartel. O nome do quartel, sim, tem uma ligação com Angola qualquer. De resto, não. Portanto, mas foi exatamente para dizer que, se por um lado, num dos livros, eu agora estou a ligar esses dois livros, o Quase Fim do Mundo e este, Sua Excelência do Corpo Presente, há essa ligação de serem fora, digamos, fora de Angola, não forçosamente em Angola, não interessa, e que é, portanto, uma tentativa de mostrar, pelo menos, a humanidade africana, né, atual, em situações complicadas, situações limites, sempre. Né? Se por um lado, bom, é um mundo a desabar, por outro lado, é um trono a desabar, né? Pepetela, há um outro aspecto que me parece muito, muito interessante nesse romance também, e que reforça uma tradição da literatura angolana, que é a presença da morte. A morte é muito importante no universo literário angolano, porque é muito importante no universo cultural de Angola, né? Não só no que diz respeito a um cotidiano que é marcado pela morte, com tantos anos de guerra e de dificuldades econômicas, não é? E outras, mas também porque no imaginário angolano a morte tem um papel fundamental. Se eu lembro do Assis Júnior, que mostra uma população negra caminhando para, né, a sociedade capitalista, e essa população negra, durante o dia,
se aproxima dos valores ocidentais, mas à noite retorna, né, ao seu mundo, e a morte aí tem um lugar muito, muito especial. Você traz a morte novamente, né, mas traz a morte também de forma desacralizada nesse romance. Você dessacraliza o velho, dessacraliza a morte e dessacraliza o poder. Eram objetivos claros ao começar o livro ou foram, né, digamos, se articulando no desenvolvimento da escrita? Não era objetivo, porque realmente eu não tenho... É raro ter objetivos quando começas a escrever um livro. Né? Eu não sei muito bem o que é que vai sair daí. Vou seguindo as frases que vão saindo e, portanto, originam outras frases e vai dando uma ideia. Mas, realmente, eu desacralizo, sim, a morte, os velhos, a sabedoria, o poder, etc. Eu sou anarquista, né? Quer dizer, eu tenho que manter o meu orgulho anarquista, de desconfiar, no mínimo, desconfiar das instituições, embora na sua universidade, a última vez que eu estive, né, cometi o pecado de dizer que não acreditava nas instituições e estava ao lado de uma representante da instituição que imediatamente replicou zangada. Né? Eu peço desculpa, não estava suficientemente atento a tudo o que se passava, né, naquela sala tão complicada. Mas talvez seja por causa disso, digamos, não podia dizer que não é bem anarquia, não é bem anarquista, mas há algum pensamento anárquico nisso, sim. Sim, mas será mais, talvez, um antiformalismo, sei lá... Quer dizer, as pessoas normalmente são demasiado sérias. Quer dizer, acham que estão sempre a fazer as coisas mais importantes e aquilo que lhes acontece é a coisa mais importante que existe, né? A todo momento. Né? São demasiado centradas em si. E agora, então, ainda pior, mais. Mas agora com uma razão objetiva. Né? E, portanto, eu faço sempre um pouco isso, né? Quer dizer, de levar a um extremo esse aspecto que realmente faz parte da nossa cultura, né? Por exemplo, em relação à morte, em relação àquilo que se segue, os espíritos, né? Os deuses que estão aí, por aí, etc. Aquilo que está para lá da vida, né? Mas também é digamos, há uma ligação com o humor, né? O humor que acho que a literatura tem de cultivar, mesmo falando das coisas mais sérias, mas tem de cultivar esse humor para relativizar as coisas. É aí onde eu queria chegar, o tal relativismo, não é, que provavelmente terá sido o que me levou à sociologia, o que me levou à literatura, né? Talvez seja isso, essa necessidade de relativizar as coisas, não ser sempre a crença do absoluto. Né? O absoluto acho que é perigoso. Mas em relação à morte, queria lembrar que também os escritores do chamado realismo fantástico, não é? Usaram muito a morte, os esqueletos, os mortos, as sepulturas, etc. De uma forma diferente como nós usamos. Não é exatamente da mesma maneira que os autores, pelo menos os angolanos, usam. Né? Mas também os sul-americanos, da América Latina, da América Latina, né, usaram muito e usam ainda muito. Relendo uma de suas entrevistas, eu
achei uma declaração que me pareceu muito, muito curiosa e muito ligada à sua vida. Você diz assim: querendo ou não, sempre fui professor, mesmo quando não dava aulas. É um dever lecionar em um país com tanto analfabetismo. Eu lembrei imediatamente de um outro escritor, que é o escritor nigeriano Chinua Achebe, que também vê, né, na figura do escritor esse compromisso pedagógico. Eu queria saber se você mantém essa crença de que a literatura é um espaço de aprendizagem, né, e especialmente nesse livro, né, tão dessacralizador, como é que você vê a figura do professor misturado ao escritor? Sim, de qualquer forma, é sempre. A literatura tem a ver com esse aspecto da aprendizagem, mas a aprendizagem é dos dois lados. Porque o escritor pode ensinar, ou pelo menos chamar a atenção para a necessidade de aprender algum aspecto, algum fenómeno, alguma realidade, mas o escritor também aprende ao escrever. E, aliás, muitas vezes eu dizia, sobre o Mayom, o livro Mayom, eu dizia sempre que eu escrevia esse livro para aprender. Eu escrevia para pensar sobre a realidade na qual eu estava inserido, e era uma realidade complexa, né? Também muito, muito movente, né? E eu escrevia para aprender. Portanto, também há dos dois lados, né? O escritor tem um papel de chamar a atenção, chamar a atenção para problemáticas, para situações, para comportamentos, mas também para aprender. Também aprende. Agora, eu penso que nesse livro também, certamente, que apesar de ser um bocado assim, desconstrutivista, eu acho que uma pessoa aprende exatamente também a desconstruir muitas coisas, né? No fundo, analisar o que é? Analisar é desconstruir. E a palavra em grego é isso, não é? Análise. É a decomposição, qualquer coisa. Portanto, certamente que aí nesse livro tem, talvez, eu ia dizer que é sobretudo uma análise sobre o poder, eu ia dizer que era o meu livro que tinha mais isso, mas depois lembrei-me do Lués de repente, e o Lués é capaz de ser mais, até, digamos, como se constrói, aí é mais como se constrói um poder, né? Se constrói e se mantém e se passa um poder. É mais positivo nesse aspecto, não é, do que este, que é a análise como se chega a um poder e depois se perde. Bom, mas quer dizer, eu penso que as pessoas que lerem podem aprender, sim, pelo menos uma lição é que estar muito perto do poder queima. Ao leitor brasileiro não vai faltar, né, não vão faltar elementos para se ligar esse livro do Pepetela a um livro exemplar do Machado de Assis, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nos dois casos, nós temos um morto olhando o livro. Quer dizer, de fato, eu penso que no Brás Cubas o foco do narrador é a sociedade brasileira, né? Enquanto que aqui o foco estaria definido no exercício do poder político. Né? O poder político levando, evidentemente, a um poder econômico, mas eu penso que talvez a chave de leitura aponte para uma inversão.
Eu queria que o Pepe Tela falasse um pouco também, então, sobre esse lugar do poder político nos novos países africanos. Acho que não é só, né, pode-se pensar que é um certo grupo social que esteve ligado ou que está ligado de certa forma, ao poder, ou a favor ou contra, não interessa, né? A essas lutas de poder e a manutenção digamos, a gestão do poder, mas não só, realmente vai para baixo, vai para a sociedade. E se nós virmos bem, por exemplo, numa aldeia africana, né, em que há um chefe, normalmente é assim o mais velho, que é escolhido entre os seus pares. Na minha região de origem são os séculos, que são os mais velhos séculos, que escolhem aquele que melhor pode gerir a comunidade. Né? Mas todos, e até os mais novos, desde que não sejam crianças, né, podem discutir. Aliás, o símbolo é a casa, chamemos assim, o edifício circular, o Django, Onjango, Njango, quer dizer, Nzango, quer dizer, a palavra é a mesma, depende um pouco das línguas, o Django, portanto, que é uma cobertura de erva, né? Uma cobertura, portanto, a cobertura é cônica, e é circular, não tem quase paredes, as pessoas estão sentadas à volta e no fim da tarde os mais velhos fumam o seu cachimbo com maconha, no Brasil, portanto, maconha no cachimbo, misturado com tabaco ou não. O tabaco já é uma introdução mais moderna, né? Anteriormente só a maconha que havia. Curiosamente, chama-se macanha no leste de Angola, na parte do leste de Angola. É macanha, portanto, o Brasil não inventou nada. E os outros são proibidos, são novos demais, mas todos ouvem os mais velhos a falar sobre os assuntos da comunidade. Está a preocupar, essa é a praga de gafanhotos que está bem aí, já ouviram dizer que os gafanhotos estão ali numa aldeia perto, como se vão organizar para evitar isso, etc. Isto é discussão política, né? É assunto político. Portanto, como é que vão dividir as terras pelas famílias? Quem é que vai trabalhar aquele terreno? A família que vai trabalhar o outro terreno, etc. Isso é discutido em grupo, né? E é decidido pelo chefe depois de ouvir a Assembleia. Isso a tradição era assim. Até mesmo para casamentos, etc., né? Que eram uniões, no fundo, uniões entre famílias, ou de fora entre linhagens, era objeto de discussão. Portanto, a política, a administração melhor, né? Ou a governação, se quisermos, do cotidiano é feito por todos. E todos se habituam a participar, ou pelo menos a assistir, né? Assistir a ela. E, portanto, transpondo depois para a modernidade, né? Ou para a pós-modernidade, quer dizer, as pessoas estão sempre muito interessadas e muito atentas, né, ao facto político, ao que acontece, né? E nós temos uma palavra que inicialmente queria dizer, no leste de Angola, queria dizer notícia, que é a palavra mujimbo, e que depois da independência generalizou-se por Angola a palavra e a ideia, mas que depois tornou-se o boato político. Primeiro era a notícia política. A pessoa perguntava, qual é o mujimbo, afinal, aquele ministro, e dizia, não, o ministro fez isto, assim, não sei o que tal. Era, digamos, uma verdade, era uma notícia, né? Mas era um mujimbo, passa um mujimbo. E hoje é mais considerado boato, né?
E eu penso que ultimamente já está a perder um bocado a força, a própria palavra está a ser menos usada, muito ainda na literatura, mas talvez já não tanto na vida real, mas que significa exatamente isso, o interesse das pessoas em saber o que é que se passa mais acima, né? No degrau de cima, o que é que acontece, né? Porque sabem perfeitamente que a paulada vem do degrau de cima, né? De cima para baixo, né? Vem a paulada, mas também pode vir o pão ou a bebida. Quer dizer, depende, tudo acontece, no fundo, digamos, a política é importante para a vida das pessoas. As pessoas percebem isso automaticamente, né? Talvez por isso, não sei. Mas aqui é tudo muito político. Bom, então, caminhando para o fim, eu vou voltar ao começo. Né? Eu vou voltar ao Quase Fim do Mundo e vou ler aqui uma pequena passagem, né, desse magnífico prefácio da Ana Paula Tavares. Queria lembrar antes que uma outra marca da literatura do Pepe Tela é uma certa capacidade antecipatória. Isso já está no Moana Puó, isso é reiterado, né, com muita maestria no Mayombe, isso nós já vimos também, faz parte do escopo do Cão e os Caluandas, quer dizer, estou me referindo a uma capacidade que aparece expressa nas narrativas do Pepe Tela de prever um pouco, de prever aquilo, quer dizer, o escritor funcionando não como um farol, mas como uma antena, e uma antena que consegue projetar. No texto que abre o livro da Ana Paula Tavares, ela diz o seguinte: devorados por um tempo que não é o deles, os sobreviventes iniciam o ciclo das viagens, onde, como novos sujeitos da história, descobrem os destinos e vão refundar o mundo. O continente africano resolve, de novo, o enigma da fundação. A partir de um centro, renovar os ciclos, perceber um novo sentido da vida, porque Calpe e o mundo à volta só conservam os mortos. A aventura começa e tudo se renova nesta narrativa misteriosa e fundadora. Essa passagem me fez lembrar de duas coisas, não é? Uma é que, quando eu saí em março de Portugal, o grande temor era quando o vírus chegar à África, vai ser uma devastação. O outro aspecto, bom, e o vírus chegou à África e tem sido muito menos devastador do que nós prevíamos e do que tem ocorrido em países como os Estados Unidos e o Brasil. Quer dizer, o número de casos, conhecidos ou não, em Angola, em Moçambique, na África do Sul, no Lesoto, enfim, o número de casos é abaixo do que estava previsto, não é? E embora exista essa possibilidade de os testes de uma subnotificação, a verdade é que o número de óbitos não cresceu como tem crescido no Brasil, por vários, atribuídos a várias razões. Então, o continente africano nos surpreendeu. O outro aspecto que eu acho interessante é a alusão a um possível medicamento produzido em Madagascar, que tem gerado um certo entusiasmo em alguns meios, inclusive entre os africanistas no Brasil. Quer dizer, evidentemente, descontando a margem do sonho, eu acho que nós podemos fazer uma ponte com isso que diz a Ana Paula Tavares no prefácio. E seria possível acreditar na África como um centro de refundação da humanidade? Ou já temos que perder também essa ilusão? Pode não ser imediatamente, né? Pode não ser depois desta catástrofe, né? Mas é muito provável que sim, que a África possa dar ao mundo, de novo, alguns valores sobre os quais vale a pena, digamos,
criar qualquer coisa diferente. Aqueles valores que eram próprios das sociedades rurais africanas, um dos quais a fraternidade, a hospitalidade, digamos, a solidariedade, que eu já disse, digamos, e uma certa igualdade entre todos, em que o chefe é chefe, mas não se aproveita muito do seu cargo, não é, para se distinguir demasiado dos outros em termos de número de mulheres ou homens, dependendo, riquezas materiais ou comida, ou etc. Quer dizer, certos valores que ainda se encontram em algumas sociedades africanas e que podem ajudar a refundar realmente novas sociedades, digamos, em que o individualismo, o hipercapitalismo, né, vão destruindo o que de humano a humanidade devia ter. Né? Está perdendo claramente. E este vírus veio mostrar mais uma vez isso. Né? Essas diferenças que até se nota a nível das pessoas que morrem. Né? Por exemplo, nos Estados Unidos, eu li um estudo, não sei se pode generalizar a todos os Estados Unidos, se só a Nova York, mas para cada branco chamado caucasiano que morre com o coronavírus, morrem 3 latinos e 4 afro-americanos. 4 afro. Portanto, isto é claro, são as diferenciações sociais que, no caso dos americanos, estão muito ligadas até à cor da pele ou à ascendência, né? Que determinam um número, digamos, a percentagem de mortos até por este vírus. Até isso. Né? Portanto, é um exemplo desse defeito de criação, né, dessas sociedades, né, que dominam o mundo. Né? Essa diferenciação social. Né? E, portanto, aí, nesse aspecto, acho que a África podia dar alguns pontos sobre os quais fundar novas sociedades. Só mais uma coisinha. Eu vou ficando entusiasmada, vocês sabem. A fala do Pepetela agora me lembrou um dado que também é muito importante, tanto no trabalho com a literatura, quanto na vida cotidiana do continente africano, e que talvez essa experiência da pandemia esteja a sugerir para a gente, que é a questão do tempo. Né? O Pepetela usou uma vez também uma imagem dizendo: a nós, africanos, nunca nos deram o tempo de sentarmos, né, para sentarmos à sombra da grande árvore e conversarmos sobre aquilo que seria mais produtivo para a nossa sociedade. Ao contrário, nós temos vindo sempre a importar modelos e a tentar atualizá-los com muita pressa. Quer dizer, uma das marcas desse tempo, né, que não é necessariamente agradável nem desagradável, mas que é real, é o trabalho com a relação com o tempo. Né? Nós estamos tendo que viver devagar. Será que essa relação com o tempo pode ser um legado positivo, né, dessa experiência tão dramática que nos foi imposta? Eu já deixei de ser otimista. Portanto, eu digo, em relação ao tempo, acho que o que nós vamos dizer daqui a uns meses é: perdemos tempo, perdemos 2 meses ou 3 meses confinados em casa. É isso que vai ficar. Infelizmente. Eu também acho. Eu acho que deviam descontar, que agora a vida devia dar para a gente mais 3 meses, e sem as rugas acumuladas. Né? Acho que devia ser assim.
Estou morto. Estou morto, de olhos cerrados, mas percebo tudo, ou quase, do que acontece à minha volta. Sei. Estou deitado dentro de um caixão, num salão cheio de flores, as quais em vida me fariam espirrar. As pessoas não sabem que flores de velório cheiram mal? Sabem, mas a tradição é mais forte e velório sem flores é para pobres. Ora, não somos pobres, dominamos uma nação.